Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Se nós esperamos e desejamos ver uma transformação espiritual na nossa vida, essa transformação não é feita pelas mãos do homem. Essa transformação não é feita pela igreja. Essa transformação não é feita por um pastor. A transformação espiritual na vida de um homem é feita pelo próprio Deus. Nenhuma mudança espiritual pode ser produzida pela força humana. Nós dependemos exclusivamente do nosso Deus para tudo. E esse texto vai nos ensinar alguns princípios maravilhosos, importantíssimos, porque fala da grande perspectiva que Deus nos dá, de que nas mãos dele nós podemos ser completamente transformados. Nas mãos de Deus nós podemos ser completamente renovados. Nas mãos de Deus nós podemos ser refeitos. É o que nós encontramos nesse texto. E eu queria destacar algumas verdades aqui em que o profeta recebe do Senhor. Você vai ver que na primeira cena aqui, ele é enviado à casa do oleiro, diz o texto. Então, em primeiro lugar, ele vai ter uma visão, ele vai ter uma fotografia, ele vai ter um quadro, um cenário, e a partir daquele cenário que ele vai ter, Deus vai enviá-lo uma mensagem. Então, diz o texto que o profeta, ele desce à casa do oleiro, e chegando lá, ele observou o oleiro trabalhando, observou o oleiro moldando, dando forma àquele vaso. Era o barro na mão do oleiro. E essa cena, ela mostra, número 1, que Deus é o oleiro. E quem somos nós? Nós somos vaso nas mãos desse oleiro. E cada vaso é feito de uma forma diferente. Porque o modelo do vaso está na mente do oleiro. E o oleiro, que é Deus, vai dando forma a cada vaso, da maneira que ele quer. E ele faz cada vaso conforme lhe apraz. Ele faz cada vaso de uma forma, cada vaso ele faz de um jeito. E isso significa que eu e você, nós somos artesanalmente, nós somos individualmente projetos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos dele, como barro que somos, como vaso que somos nas mãos de Deus. Então, da mesma forma que Deus vai dando forma diferente para cada vaso, e nós somos esses vasos, significa que nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos dons diferentes, nós temos os talentos diferentes uns dos outros, nós temos defeitos diferentes uns dos outros, mas cada um de nós
é peça rara nas mãos de Deus. Cada um de nós é um vaso raro nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós somos feitos exclusivamente por Deus. Deus não fez duas pessoas iguais. Deus não faz dois vasos iguais. Ele faz cada um com a sua característica. Cada um com o seu modo, com o seu jeito, com o seu temperamento, com o seu talento, com o seu dom. Essa ideia aqui também é usada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Timóteo 2:20. Ele diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, também de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio ou vaso para honra, será santificado e útil para o seu possuidor, e estando preparado para toda boa obra. Essa mesma figura de oleiro de Jeremias, Paulo coloca aqui para dizer que na igreja nós somos um conjunto de vasos, feitos diferentemente. E aquele que se santificar, diz Paulo no seu texto, aquele que se purificar, aquele que se limpar, será o vaso útil nas mãos do seu possuidor. E esse possuidor é o nosso Deus. E o nosso texto de Jeremias 18, se o oleiro é Deus, e Ele é, e se o vaso somos nós, e nós somos, quem é a roda que gira esse vaso? São as circunstâncias. Então nós temos o oleiro, nós temos o vaso e nós temos a roda que gira. Nós temos Deus, tem a nossa vida e nós temos as circunstâncias que fazem parte da nossa vida. Veja no versículo 3: desci à casa do oleiro e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Deus é o oleiro, nós somos o barro, e nós estamos sendo então formados pelas mãos do oleiro, do nosso Deus, e Ele vai girando, e na medida em que Ele gira, Ele vai trabalhando na nossa vida, nessa roda que gira. Ele vai trabalhando na nossa vida pelas circunstâncias que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte da nossa vida, de tal maneira então que nós somos formados, não somente porque somos barros nas mãos de Deus, mas porque somos delineados na nossa personalidade, somos delineados no nosso crescimento espiritual, e isso se faz pelas circunstâncias. As circunstâncias que essa roda que gira vai nos crescendo. As circunstâncias que essa roda que gira vai nos delineando, vai nos dando forma. Louvado seja Deus. Nós sabemos, através de Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, as coisas ruins, favoráveis, desfavoráveis, ventos bons, ventos contrários, tudo. Deus se utiliza de tudo e Ele faz com que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem. Deus está no controle de todas as circunstâncias, de tal maneira que, através da ação circunstancial, daquilo que temos de experiência de vida, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Mas o segredo da interpretação desse texto é que nós podemos estragar, mesmo estando nas mãos de Deus. Nós podemos estragar, mesmo estando nas mãos de Deus, porque o vaso, se você olhar o texto, estragou na mão do oleiro. O que você faz quando algo estraga
nas suas mãos. Assim como eu, jogamos fora. Você vê aqui que o oleiro, ele poderia ter jogado esse barro fora. O barro estragou nas suas mãos, o vaso estragou nas suas mãos, ele poderia ter se desfeito desse vaso. Mas o grande segredo do texto é exatamente esse. Nós podemos estar estragados financeiramente, estragados fisicamente, estragados emocionalmente, estragados espiritualmente, precisando de um renovo, precisando de um refrigério. Você pode estar estragado nesse sentido, mas Deus não joga você fora. O oleiro não joga você fora. E é nesse detalhe que no versículo 5 diz: veio pela segunda vez a palavra do Senhor. A primeira palavra foi para ele ir lá na casa do oleiro, descer à casa do oleiro. Mas a segunda aqui é para ele receber a mensagem a partir daquilo que ele viu quando desceu. Então é para ele receber a mensagem. E qual é a mensagem que ele recebe aqui? Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, estou recebendo uma mensagem dele, a partir daquilo que eu vi. Que mensagem é essa? Não poderei fazer eu de vós como fez a esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: assim como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está dizendo aqui que Deus tem poder de refazer a nossa vida. Deus tem poder de refazer o seu casamento. Deus tem poder de refazer a sua família. Deus tem poder de refazer o seu relacionamento. Deus tem poder de refazer o seu ministério. Deus tem poder de refazer a sua comunhão com Deus, ainda que essa comunhão com Ele esteja abalada, estremecida pelo seu pecado, pelas suas atitudes do passado, mas hoje Deus tem poder de restaurar e de fazer tudo novo, e fazer de você um vaso de utilidade nas mãos dEle. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, Deus pode refazer todas as coisas, fazer tudo novo. Deus pode nos refazer. E é tão interessante isso, porque às vezes a gente passa por alguns momentos da nossa vida que a gente diz: não tem mais jeito. Será que em algum momento da sua vida você já passou em que você disse isso, pensou isso? Não tem mais jeito. Agora é o fim, agora basta, agora chega. Em algum momento da sua vida, talvez você tenha dito: olha, agora eu vou ligar no piloto automático, porque eu já fui ao culto, eu já fiz tanto compromisso na minha vida, já fiz parte de tanta coisa na minha vida, mas parece que tudo volta a estaca zero. Eu busco a Deus, eu oro, jejuo, ajudo as pessoas, ajudo a obra, mas parece que na minha vida as coisas não andam. Eu dou um passo para frente, 3 passos para trás. Parece que na minha vida fica tudo na estaca zero. E aí você vai encontrar um grupo de pessoas que participam de jejum, de consagração da igreja, faz tantos retiros e tem tantas experiências, mas daqui a pouco está fazendo tudo errado de novo. O bem que quer fazer, esse não faz. E o mal que não quer fazer, esse ele acaba fazendo. Deus poderia ter nos jogado fora há muito tempo. Porque a gente disse que vai fazer, não faz. Porque a gente disse que vai ser e não é. Porque a gente promete tantas coisas e não cumpre. Porque a gente vai indo bem até num certo ponto, mas chega lá, a gente retrocede ou desvia. Mas Deus não jogou a gente fora. Louvado seja Deus. Graças a Deus que não jogou a gente fora. E a perspectiva, ao se clamar por um avivamento, por uma transformação, por uma renovação,
é para que exatamente a gente seja refeito. Avivamento, que a gente sempre clama para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso Brasil, é exatamente para que a gente seja transformado à imagem e à semelhança de Cristo. Avivamento não é pulo daqui ou pulo ali, é transformação de vida. Porque tem muita gente que pula, mas não tem a vida mudada. Avivamento é transformação, é você ser refeito, é você ser regenerado, é você nascer de novo. E se nós estamos quebrados como aquele vaso, Deus vai nos refazer, porque Ele pode todas as coisas. Como diz o texto, não poderei eu refazer? Você acha que Deus pode? Você acha que Deus pode refazer a sua vida? Você acha que Deus pode refazer a sua família? Você acha que Deus tem poder? Talvez você não tenha, mas você crê que Deus tem poder de refazer o seu casamento? Deus tem poder de refazer seu ministério? Você acha, você crê que Ele pode isso? Deus pode refazer a sua história e fazer de você mesmo um vaso novo nas mãos dele. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade ainda não se ouviu, ainda não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você espera em Deus, Deus trabalha por você, e Deus trabalha em você, e Deus trabalha através de você. Espera em Deus. Deus trabalha em nós. Deus tem uma obra em nós. Agora veja o versículo 3 do texto que nós estamos, de Jeremias 18. Fala desse trabalho, fala dessa obra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue ao seu trabalho. Ele estava entregue à sua obra. Qual é esse trabalho? Qual é essa obra? Deus está trabalhando na vida do seu povo. Deus está trabalhando para a providência do seu povo. Esta obra a qual o oleiro está entregue é essa, porque a obra do céu já está pronta. A obra do inferno já está pronta. Está tudo pronto. Deus está trabalhando na nossa vida. Quando o texto diz que Ele está entregue à sua obra, é porque Ele está envolvido com esta obra, que é a transformação da nossa vida, nos moldando, nos burilando, nos forjando, nos talhando todos os dias, pelas circunstâncias, que é essa roda que gira, para que Ele venha nos transformar, vaso de honra, ou seja, homens e mulheres, à imagem do seu Filho Jesus Cristo. É Deus quem trabalha em nós, é Deus quem trabalha por nós, e é Deus quem trabalha através de nós. E nós estamos nas mãos de Deus, estragados ou não, é nas mãos dele que nós estamos. E Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando na igreja, Deus está trabalhando no meio do seu povo. João capítulo 5:17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aqui, em Jeremias 18:6, quem faz essa pergunta é Ele. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? E aí ele vai fazer aqui uma declaração positiva, ainda no versículo 6. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está aqui nos dizendo nesta hora? Que Ele pode fazer tudo novo. Não existe causa perdida para o nosso Deus. Não existe problema insolúvel para Deus. Para Deus não haverá impossíveis em todas as coisas. É isso que Ele diz aqui. Ele pode fazer tudo novo. Ele pode refazer você.
Ele pode, eu quero que você creia nisso, Ele pode agir na tua vida de tal maneira que você pode sair desse lugar que você está hoje ainda, um vaso novo, um vaso perfeito, um vaso completo, um vaso útil. Olha o que diz no versículo 11, Jeremias 18:11, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal. Para você que pensa que Deus também não forja o mal, ele diz aqui, estou forjando o mal, e estou formando um plano contra vocês, um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus pegou pesado aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele disse aqui, eu estou permitindo coisas contra vocês. É só ler o texto. Jeremias 18:11. Estou permitindo coisas contra vocês. Agora, se vocês se converterem a mim, consertar o caminho de vocês, aí tudo pode mudar. O que será que Deus está pedindo de você hoje? O que Deus está pedindo de mim hoje? O que no dia de hoje Deus está pedindo de nós? Número 1, Ele está pedindo que nós nos convertamos. Ele está dizendo, larga esse caminho, larga esse pensamento, larga essa prática. Larga essa inclinação para o pecado, para a carne, para o mundo. Volta o seu coração para mim, olha para mim, busca a minha presença, se quebrante diante de mim, se arrependa. Deus está dando oportunidade, Deus está dando corda, em algum momento Ele vai puxar essa corda, Ele está avisando aqui. Em primeiro lugar, o que Ele está pedindo é que você se converta. Lucas 22:32, Pedro, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Ora, irmãos, Pedro era crente. Quando te converteres, Pedro era crente, servo de Deus, caminhando com o mestre lado a lado. No mesmo contexto, Jesus disse, Pedro, se eu não tivesse intercedido por você, a tua fé já teria desfalecido. A fé dele teria desfalecido. Ele era crente. Pedro tinha fé. Pedro era crente. Mas Pedro tinha sido tomado por uma soberba. Pedro tinha sido tomado por um orgulho. Essa era a história de Pedro. E Satanás quis peneirá-lo, justamente porque na sua vida havia sido encontrada uma brecha. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E por quê? Porque se você der, ele toma. O diabo está ao nosso derredor, esperando uma brecha para entrar e destruir. E o diabo quis exatamente peneirar a vida de Pedro, porque descobriu uma brecha nele, que era a soberba, que era o orgulho. E se Jesus não tivesse intercedido por ele, a fé dele já teria desfalecido. Mas Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia quem Pedro era. E mesmo sabendo quem Pedro era, Jesus não jogou Pedro fora. Jesus consertou Pedro. E quando lá na frente Pedro escreve a sua primeira epístola,
Em 1 Pedro 5, no versículo 6, ele vai dizer: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Olha que você encontra agora um outro Pedro, completamente convertido, escrevendo uma carta, falando sobre humilhação, quebrantamento, para só então ser exaltado pelo Senhor. Um Pedro que era soberbo e orgulhoso, agora liberto, regenerado, é um Pedro humilde e quebrantado, nos orientando: humilhai-vos, para que o Senhor vos exalte. Deus está dizendo: se converta. Foi isso que ele falou no versículo 11. Convertei-vos, pois, agora. Ele está dizendo aqui: se converta. E converter aqui é voltar-se para Deus. É dar meia volta. Não somente nas nossas atitudes, mas acompanhadas de arrependimento, acompanhada de fé. Você então para o pecado que você está cometendo na tua vida e que você insiste em cometer e se volta para Deus. Então, que é conversão? É mudança de comportamento, mudança de postura, de atitude, mudança de mentalidade, mudança de disposição. Jeremias 18, finalzinho do versículo 11, ele vai usar um advérbio de tempo. Ele vai dizer: convertei-vos, pois, agora. Não é, olha, se prepara para que depois dessa quarentena, depois dessa pandemia, você viva uma vida convertida. Se prepara para que quando passar tudo isso, as coisas se acalmarem um pouco mais, você se posicione. Não, é agora. Convertei-vos, pois, agora. E o texto segue e vai trazer uma outra expressão: cada um do seu mal proceder. Convertei-vos agora, cada um do seu mal proceder. Cada um tem o seu mal proceder. Cada um tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu mal proceder. Cada um tem o seu pecado que atrapalha a sua vida espiritual. Cada um tem o seu pecado que impede a sua vida de progredir espiritualmente. Cada um tem o seu pecado que entristece o Espírito Santo, que vai apagando o fogo do Espírito Santo na sua vida. É o pecado de estimação. E ele diz: cada um converta do seu pecado. É interessante que às vezes a gente está tão preocupado com o pecado do outro. A gente tem uma capacidade de observação fenomenal. A gente tem a pauta. A gente sabe tudo o que acontece na vida do outro. Mas quando ele diz: cada um se converta do seu pecado, qual é a ordem aqui? Toma conta do teu. Olha para a trave que está no teu olho. Olha para o teu problema. Cuida da tua vida. Deixa que o teu irmão vai cuidar do problema dele. É o pecado dele com Deus. Ele vai prestar conta a Deus. Quanto mais você fica preso no pecado do outro, mais a sua vida vai atrasando na sua responsabilidade diante de Deus. O ditado já diz: Deus deu a vida para cada um, para que cada um tome conta da sua vida. E o que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a vida dos outros? Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, qual é a intenção nessa mensagem? É tratar da nossa vida espiritual diante de Deus. O avivamento vem, a transformação vem, o renovo vem, o refrigério vem, mas vem quando cada um se quebranta. Vem quando cada um se arrepende.
Vem quando cada um se converte. Vem quando cada um se humilha. Não adianta esperar por um avivamento sem humilhação, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem humilhação. O avivamento não vem. O que vem é maldição, é afastamento de Deus, é perdição. Mas quando você se humilha, se quebranta, se arrepende, se aproxima, quando você busca, se converte, o Espírito Santo vem com graça e com poder sobre nós. Louvado seja Deus! Mas é necessário que nós, individualmente, tomemos esta atitude. Olha aqui no final, versículo 11. Emendai, diz o texto, emendai. E o verbo emendar significa consertar aquilo que está errado. Conserta aquilo que está errado. Não vai empurrando com a barriga para ver onde que vai dar, porque a gente sabe aonde que vai dar. Vai dar no caminho de morte. Não espere o pior acontecer na sua vida para que você se arrependa. Muda hoje. Ao ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Se quebranta hoje, se humilha hoje, se arrepende hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E ele conclui, tanto no seu caminho, como nas suas ações, diz o texto. E caminhos aqui podem ser os pensamentos, os planos, os projetos, né? Há muita gente que já perdeu a alegria da vida cristã. Há muita gente que já perdeu o dinamismo, a energia na vida cristã, o prazer da vida com Deus. Ele tem projeto na sua família, ele tem projetos pessoais, ele tem projetos profissionais, ele tem projetos financeiros, ele só não tem projeto com Deus. Tem gente que tem projeto para tudo quanto é lado, só não tem projeto com Deus. E aí não percebe, seus caminhos passam a ser caminhos tortuosos. Só ele que não vê. E quando os caminhos são tortuosos, as ações, que são as consequências dos caminhos errados, as ações também se tornam erradas. E aí um abismo vai chamando o outro abismo. Muda isso hoje. O Espírito Santo está à sua disposição para ajudar você a mudar. Você não está só. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu desejo que Deus abençoe muito você. Que Deus te cubra com poder, com graça, e que Ele faça de você e da sua casa vasos de honra em suas mãos. Senhor, nós estamos tão carentes, nós somos tão dependentes de Ti, Pai. Eu não preciso explicar para o Senhor o que nós somos, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe quem somos nós, sabe que nós somos pó. E nós queremos, Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor, nos curvar ante a Ti e dizer: vem, Senhor, sobre nós, vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa casa, faz algo novo em nós, nos molda, nos transforma, Senhor, nos liberta, nos cura, nos salva. Molda, Senhor, a nossa vida segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Tu conheces as lutas de cada um, Pai. Tu conheces os problemas que essas pessoas têm passado. Tu sabes das angústias, das fraquezas, dos pecados. Pecados que estão presentes na vida e que precisamos ser definitivamente libertos deles, ó Pai. Transformados, ó Deus.
Faz isso, Senhor. Não queremos viver uma vida de falsidade. Não queremos viver uma vida de hipocrisia, uma vida dupla, não. Não queremos viver uma vida cheia de culpas, de desilusões, de impotência. O que nós queremos, Pai, é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós queremos ter uma vida vitoriosa. Nós queremos ter uma vida espiritual, de santidade, de plenitude do Teu Santo Espírito. Pai, nós queremos andar em novidade de vida. Então, Senhor, faz isso, ó Deus. Cura o Teu povo nesta noite, ó Pai. Sara o Teu povo. Sara a nossa nação. Sara o nosso país. Transforma o Teu povo, muda a vida do Teu povo, glorifica o Teu nome, cumpre, Senhor, esta promessa do profeta, porque o problema de Israel é o meu problema hoje, é o problema do Teu povo hoje, Pai. Nós precisamos ser transformados por Ti. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer de uma forma toda especial, porque apesar de sermos vasos estragados, o Senhor nunca nos jogou fora. O Senhor trabalha na nossa vida, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor modifica a nossa vida. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que um dia nós seremos vasos glorificados na Tua presença, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo, que derramou o sangue precioso na cruz do Calvário por amor a nós. O Senhor glorificará o Teu nome e o nome de Jesus na vida de cada um daqueles que creem em Ti, ó Pai. Porque o Senhor completou esta obra maravilhosa de transformação, de santidade e de glorificação. Louvado seja Deus. Nós oramos humildemente, agradecidos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém